Lucas 21, 29 ao 31. Tá? Mais uma parábola sobre a figueira e o verão. Isso aqui é um código bíblico também. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira, ou seja, Israel, tem a ver com Israel, e para todas as árvores, ou seja, todas as nações, tá? Ligadas a essa figueira também. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. É interessante que Deus ele sempre fala para nós avistarmos os sinais, ficarmos preparados, vigilantes, para observarmos que os tempos estão se cumprindo. Ele nunca dá a data específica, mas ele sempre dá a aproximação da época. Então, aqui é a mesma coisa, é um código muito profundo. O verão, tá? Lá no hemisfério norte, pessoal, ele fica lá entre os dias 20 e 21 de junho e termina nos dias 22 e 23 de setembro. Tá? É também conhecido como verão boreal ali, né? Essa parte que é por Israel que a gente vai fazer essa questão do verão. O que eu quero dizer com isso? Quem estuda as festas hebraicas e estuda o Apocalipse, que ele já fala sobre as festas das trombetas, isso está ligado à época de setembro, que o verão está próximo, para que você observasse a figueira, as nações, as árvores, a figueira, Israel e etc., tá? Em termos geográficos, por isso que também fala as árvores, ou seja, as outras nações que são Israel também, e que o verão estava próximo, e que o quê? A festa das trombetas ocorreria, que aí está ligado aos eventos finais de Apocalipse, que é justamente nessa época. Por isso que a Escritura fala trombetas, e cada festa judaica tinha uma época. Então você consegue saber as datas que os eventos de Apocalipse ocorrerão, quando fala sobre as trombetas, serão essas épocas, tá? Dentro de um ano, claro, né? De um ano específico que tudo começar a ocorrer. Claro que existem coisas atemporais, mas quando as trombetas começarem, tá? A gente vai saber quais épocas do ano serão. Por isso que a elite gosta de deixar suas mensagens subliminares, e eles têm muitos filmes que eles gostam de colocar coisas sobre o mês de setembro. Vocês já perceberam isso? Né? Eu sempre dou um exemplo daquela música que fala Wake me up when September ends. Né? Me desperte quando setembro terminar. Por quê? Porque eles sabem o que acontecerá na festa das trombetas. Muitas coisas ficavam com esse 23, 24, 25 de setembro. Eu cheio de colocar, principalmente o 23 de setembro. Porque geralmente as festas das trombetas do calendário judaico sempre terminam mais ou menos nessa época de setembro. Tá? Então, eles sabem que em setembro de algum ano, as festas das trombetas estarão em ação. Tá? E meses antes já estarão ocorrendo várias questões do Apocalipse. Então, eles sabem. Eles conhecem as datas, melhor que o cristão. O cristão não estuda a cultura hebraica, né? Estuda outras coisas, então fica preocupado com outras coisas, mas se estudasse um pouco a cultura hebraica, você teria as respostas de tudo isso de uma maneira um pouco mais precisa. Tá? Talvez até algumas pessoas possam falar assim, Samuel, aquela questão de amaldiçoar a figueira, né? Quando Jesus ele amaldiçoou a figueira que não dava fruto, mas ela não dava fruto ao seu tempo específico. Aquilo significa que o povo de Israel, simbolizando, né, a figueira, tá? Ou seja, você fala assim, mas não estava no tempo, né, para dar o fruto. Só que aquilo, ele está falando sobre, igual está dito em 2 Timóteo 4, do verso 2 ao 4, que diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo que não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, falsos mestres, tá? Segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mentiras, para mitos, às vezes algumas traduções com fábulas. Tá? Ou seja, significa que a parábola que Jesus colocou ali, a análise, né, a analogia sobre ele amaldiçoar a figueira, significa que ele está falando sobre o povo que não dá frutos, e que não, mesmo em fora de tempo. Não porque a coitada da figueira ali estava fora de tempo, ela não ia dar fruto mesmo, mas ele estava fazendo um tipo de analogia, isso com o povo, com Israel em si. E nós somos a Israel, e nós temos que apregoar em tempo e fora de tempo, ou seja, em todas as estações. É isso que ele estava querendo dizer. Essa analogia que vai fechar com isso, né?